Saudações condominiais! Esse é o nosso 17º episódio do Papo Condominial Londrina. Eu sou o Paulo Cesário e junto comigo hoje aqui está a Alessandra Ruiz. Olá! Boa tarde, Alessandra, tudo bem? Tudo jóia, saudações condominiais, né? Pessoal, não esqueçam, curte, compartilha e já segue o Papo Condominial, né, Paulo? É isso aí, o Papo Condominial, né, Alessandra? Que tá aqui para ajudar quem? O síndico, é claro. Aqui é a casa do síndico. É isso aí. Ô, Alessandra. Oi. E assim, hoje, você sabe... Hoje não, né? Todos os nossos Papo Condominial, você sabe que ele acontece porque nós temos alguém que nos apoia, né? Sim. Nós temos a ProSecurity, que é uma empresa que está há 38 anos no mercado. Esse ano está fazendo 38 anos. E é uma empresa que tem uma tradição, ela tem uma tradição de cuidar de condomínios, ela trabalha com segurança patrimonial, ela trabalha com conservação e ela, minha gente, ela tem um sistema que chama Let Me In, que é um sistema para controle de acesso que é muito bom, viu? É um sistema com inteligência artificial, reconhecimento facial, que ajuda você, síndico, você, administrador de condomínio, no seu dia a dia, a cuidar melhor ainda da segurança do seu condomínio. Que segurança é tudo, importantíssimo, né? Não, nem me fale. Quem que não vai morar no condomínio por conta de segurança? Aliás, eles buscam segurança, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa em qualquer lugar, a primeira coisa vai ser segurança. Quesito é segurança. Segundo, certeza. acho que é lazer, né? Mas segurança é o primeiro. Segurança é o primeiro. E por falar em segurança, gente... O nosso podcast de hoje fala de um outro tipo de segurança que não é essa, né, da ProSecurity, né, do Let Me In, mas é a segurança no trabalho. Tá? Seu condomínio, muita gente, o condomínio é simples, é tranquilo, não precisa de tudo isso, mas sim, precisa sim. Nós vamos falar aqui sobre segurança no trabalho, sobre o e-social. Seu condomínio tem que estar muito atento. E para isso nós trouxemos um especialista no assunto, né? O engenheiro Fábio Ribeiro, para nos ajudar. O Fábio, eu tive a felicidade de conhecer ele, né? Em alguns condomínios que eu já trabalhei. E é um cara que entende muito do assunto, né, Fábio? Primeiramente, eu queria desejar uma boa tarde a todos, né? Agradecer o convite aí do Paulo, da Alessandra e a todos que estão participando aí também, né, pelas redes sociais. E do Ronaldo também, né? O Ronaldo que tá de férias ainda, mas semana que vem ele prometeu que vai estar aqui, viu, gente? Mas tá trabalhando. Me cobrou várias vezes por mensagem e tá trabalhando. Não para, né? Quem trabalha com condomínio acaba não parando, né? Mas é isso aí. E conta um pouco pra gente, Fábio, da sua história, né? Como que você chegou nessa área, né, de consultoria e em parte de segurança no trabalho? Como é que você se tornou engenheiro de trabalho? A minha caminhada, ela começou em meados de 1999, né? Eu fiz um curso de técnico de segurança do trabalho e sempre fui da área industrial. Trabalhei em frigorífico, trabalhei em engarrafadora de gás, trabalhei em cervejaria, sempre nessa área de segurança e saúde do trabalhador. Posteriormente, eu fui estudando, aí depois acabei fazendo engenharia e uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, hoje, eu atuo como engenheiro de segurança do trabalho, em perícias, em laudos, em projetos, em avaliações, certo. Em questões relacionadas às normativas do Ministério do Trabalho e Emprego, que a gente vai comentar um pouco, né? E também os aspectos mais, digamos assim, que são as tendências, né? Que é a questão do e-social. O e-social sempre foi postergado ao longo do tempo. E hoje ele já está validado, então já existe um mega cérebro, né, um mega computador aí, por meio de inteligência artificial que vem já recebendo essas informações dos trabalhadores, certo. Recebendo informações de folha de pagamento, recebendo informações de questões relacionadas ao processo de aposentadoria especial, de atividades, funções, enfim, são várias informações que estão contempladas nessa questão do e-social. Nós vamos trabalhar isso melhor aqui no podcast, né? Mas e como é que você chegou em condomínio, né? Olha... Como é que foi isso daí? Apareceu na sua porta lá, bateram o palmo, olha, você síndico te faz chamou. um condomínio pra gente, por favor, como que é aí? Olha,
como a gente... nós temos uma empresa de consultoria, né, a FEST Consultoria, e nós atendemos os mais diversos segmentos. Né? Eu costumo dizer assim, desde do Boteco do Seu João, que vende pingue e torresmo, até multinacional de grande porte. Então a gente atende várias empresas. E aí, nesse contexto, a gente foi conhecendo aí o pessoal, o Ronaldo, né? Por meio das questões de condomínio, o Wellington, que inclusive a gente já tinha trabalhado em uma outra empresa. E aí foi se enveredando e começou a trabalhar com alguns condomínios. E aí foi participando de outros eventos de condomínios, né, as feiras. E a gente acabou ingressando, mergulhando mesmo de cabeça nessa questão dos condomínios. Então hoje a gente atende diversos condomínios. São, olha, os mais variados condomínios possíveis. E cada condomínio, ele tem uma especificidade, uma particularidade. Legal você falar isso, muito porque bom. O papo condominial, ele tá aqui justamente para quê? Para ajudar o síndico, né? É a casa do síndico, nós temos que ajudar o síndico, né? E aí, todas essas informações que você vai trazer aqui pra gente hoje é importantíssima. Porque assim, você já deve ter se deparado com alguns problemas em condomínios que você deve ter ficado de cabelo em pé, né? Olha, a segurança do trabalho, eu costumo dizer que é algo assim bem complexo, né? É bem complexo. As pessoas, de uma forma intuitiva, sempre atribuem a responsabilidade de um acidente ou de uma questão que aconteceu ao trabalhador. Mas se você olhar num contexto científico, né? Por exemplo, o meu mestrado em engenharia de produção, ele foi pautado, a dissertação, em uma pesquisa científica sobre portes. Além de você ser engenheiro, você tem um mestrado também. Eu tenho um mestrado na área de engenharia de produção. Olha aí a qualidade Olha só do nosso convidado de hoje. E a pesquisa do meu mestrado, a minha dissertação, foi justamente sobre questões, quais são os fatores correlacionados por meio de estatísticas, né, que levam às mortes e aos acidentes no ambiente de trabalho. Que bacana. Então é muito complexo. As pessoas, elas têm uma visão empírica do negócio, que a culpa é do trabalhador, a culpa é do síndico que não cobrou. Não, mas nós temos N fatores que estão envolvidos, né? Esses dois são apenas dois pontos de um processo absurdo, exatamente, um processo absurdo. Porque é algo que vai desde a cultura do próprio trabalhador, entendeu? Então, digamos assim, o negócio é mais embaixo, né? E essas questões de segurança, elas são muito importantes, né? Porque essas tendências que eu falei do e-social, né? Isso gera um impacto muito grande. Essas tendências de segurança, tal, como que ela impacta nos condomínios, né? Pra gente explicar, né, para o síndico aí, né? Até porque, assim, essas tendências. Complementando até isso que a Alessandra falou agora, é porque, assim, você falou do e-social, nós temos documentação, existe programa de multa, etc. Só que nós estamos falando de segurança de pessoas. Isso. De pais de família, de mães de família. Muito bem lembrado. Né? De pai, irmãos, né? Então, filhos. Então, assim, acima de tudo, a segurança de pessoas. Vidas. É super importante a gente estar sabendo. Ao longo dos meus quase 24 anos aí na área empresarial, industrial, eu já vi muita desgraça, muitos acidentes fatais, amputações, enfim, inúmeras tragédias. E aí, isso aí foi justamente um divisor de águas, né? Será que eu quero trabalhar com segurança do trabalho? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você não está lidando com pessoas, com máquinas. Você está lidando com pessoas, com vidas. Eu estou finalizando engenharia mecânica agora. Então, o engenheiro mecânico, ele atua com uma máquina. A máquina quebrou, vai lá, arruma, lubrifica, ajusta e acabou. A pessoa, um trabalhador, um empregado que está num ambiente de trabalho, que pode ser um condomínio, existem vários perigos e riscos existentes numa área de condomínio. Hoje, né? A pessoa que ela tem uma lesão, ela pode ficar inválida, pode levar ao óbito, né? Principalmente questão de trabalho em altura, que é muito comum a gente identificar em condomínio, trabalho envolvendo eletricidade. Então, são questões que a gente vai trabalhar aqui no nosso bate-papo. E tem coisas mais simples também. Eu vou comentar um caso, né? Depois vocês me ajudam a lembrar aí. Eu vou comentar um caso que
a princípio, para aquele funcionário, era uma coisa simples que ele ia fazer, mas acabou acontecendo um acidente. Sim. Sorte no final, né, de tudo, ele se recuperou bem, mas a gente não sabe o que podia ter acontecido. São questões complicadas, porque a gente que atua nessa área prevencionista, porque o nosso papel é prevenção. Prevenção. Certo. Né? Depois que aconteceu, já era. O que eu posso fazer? Você vai investigar sistematicamente esse acidente, levantar as causas e os fatores que levaram à ocorrência para evitar acidentes com causas parecidas ou semelhantes. Então, a prevenção é fundamental. E quando esse ponto que você falou das pessoas, isso é o ponto mais importante. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Os colaboradores, eu sinto, né, no dia a dia. Acho que é exagero, você cobra, você fala, às vezes até você dá uma advertência, porque você tem que seguir a regra também, né? Exatamente. Tem que seguir as leis, e aí no final das contas eles até acham ruim. Acham. Mas não é. Isso é um problema cultural. É um problema cultural. Tá? Eu escuto para que luva, para que isso, para que aquilo. Isso, mas é um problema. Eu escuto. Porque isso, basicamente, ele está enraizado na espinha dorsal do brasileiro. Eu pego melhor, eu faço melhor. Então é mais difícil. Né? Mas por isso que tem que ter o trabalho da conscientização, né? O trabalho da orientação, da cobrança também, né? Os treinamentos, né? E várias outras ações que podem ser implementadas num condomínio para evitar o acidente, e não só evitar o acidente, também melhorar as próprias condições no ambiente de trabalho, né? Que é o grande objetivo da engenharia de segurança. E para a pessoa voltar para casa dela no final do dia, né? Exatamente. Bem, esse é um outro ponto também. Igual você falou, você já viu tantas coisas que muda a vida da pessoa, né? É assustador. É assustador. Tem desde acidentes fatais, como tem aquele acidente que a pessoa vai perder o movimento para o resto da vida, né? Exatamente. Se você... Existe um observatório do Ministério Público do Trabalho, que esse tipo de informação ela não é propagada e não é disseminada nas mídias comuns, né? Entendo. Então, se você tem um acidente grave, uma fatalidade numa empresa, dificilmente isso chega na população de uma forma... geral, não sai uma notinha no jornal, quando sai a empresa segura. Já segura. Então existe essa questão ainda que é um tabu. Mas se você observar, existe o Observatório do Ministério Público do Trabalho, que ele calcula em real time, em tempo real, os acidentes e as mortes que vêm acontecendo a nível de Brasil. Isso é fácil acesso? É fácil. Só digitar lá, simples mortais qualquer pessoa, só digitar lá, Observatório, Ministério Público, que já vai... Eu podia passar pra mim, eu vou colocar na descrição desse podcast. Legal. Olha que bacana. E você consegue o acesso ao número de acidentes por região, por cidade, é fantástico. Não sabia disso, Paulo, só que aí tem uma questão, são os acidentes que são registrados, né, por meio da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que existe uma lei para isso, né? Agora, a gente sabe que muitos trabalhadores, eu costumo dizer trabalhador, porque quando a gente fala o termo empregado, juridicamente, ele tem um vínculo empregatício com a empresa. O trabalhador, ele pode ter o vínculo ou pode... Ou não. Prestar serviço de vez em quando, esporadicamente. É um trabalhador. Exato. É um trabalhador. Não deixa de ser um prestador que está, né, prestando o trabalho. E esse site, ele vai registrar os que têm vínculo. Empregadores. Exatamente. Os empregados, não os trabalhadores de uma forma geral. Fora os que fazem, esses serviços. Então, você tem milhares de acidentes acontecendo que não são registrados. A gente chama isso de subnotificação. Sim. Que é a própria terminologia previdenciária. É o termo do INSS que usa. São as subnotificações. Então, os dados são mais preocupantes do que a gente imagina. Só que isso não é divulgado em mídia, não é divulgado em televisão, não é divulgado na rádio, não é divulgado em lugar nenhum. A gente sabe porque a gente estuda isso, né? E tá no dia a dia, né? Eu concordo contigo, mas assim, se o pessoal tiver um pouquinho de interesse, não ficar só no Instagram ali, procurando as coisas divertidas, né? Ela pode procurar no YouTube, ela vai ver ali uma série de vídeos sobre acidentes de trabalho. Sim, tem bastante. E não é dando palestra sobre acidentes de trabalho, mostrando acidentes de trabalho. Sim, é claro. Íntegra mesmo os acidentes, mostrando. Ele não chega a mostrar, às vezes, a parte mais feia, mas né? mostram, né? Até porque o YouTube deve proibir algumas coisas assim. Cenas, né? Mas é
é feio. Tem coisa ali muito, muito feia. E por um deslize muito pequeno, muitas vezes. Por uma falta de uma segurança equipamento. de Um procedimento, né? a ausência de um procedimento. Exatamente. Então, são vários fatores que podem levar à ocorrência de um acidente, né? Bom, mas vamos lá. Ô, Alessandra, e assim, né? A gente falando sobre essa parte de segurança do trabalho, a primeira coisa que eu acho que vem à mente, né? Que você já falou, foi a questão do e-social, né? Sim. E é uma coisa que a gente se Exatamente. preocupa muito, né? Como síndicos, né? Exato, porque como que a gente faz As no caso das empresas administradoras, né? terceirizadas? Como que a gente cobra isso? Não é verdade, Paulo? Como que é nesses casos? Começa a explicar pra gente o e-social. O que é o e-social, né? O e-social, ele já vem de uma legislação, de um decreto, já há muito tempo. Então, não é algo assim novo. No entanto, a sua execução, ela foi sendo modificada ao longo do tempo, os eventos, tabelas, porque é um sistema único. Em nenhum lugar do planeta Terra existe um sistema dessa magnitude, que é o e-social. Não tem. Não tem. Não existe. Que consegue registrar a quantidade de trabalhadores, os eventos e atestado de saúde ocupacional, não tem. Então é uma tecnologia... O que é um atestado de saúde ocupacional? Para ninguém confundir, não é um atestado médico que eu entrego lá na empresa, não. Então, o e-social, só para a gente finalizar, então as pessoas acham que é uma lei nova. É uma lei do e-social. Surgiu agora? Surgiu agora. Faz Não. quantos anos isso? Olha, que tá rodando aí uns 3 anos. Que tá 3 rodando anos. já. Que já tá rodando, que esse Mas banco de ele dados já vinha sendo trabalhado há muito tempo, né? E aí o que acontece? A legislação trabalhista, previdenciária, ela sempre existiu. certo. Né? Se você pega, por exemplo, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são normas de caráter obrigatório, inclusive para condomínios, né? Não é só a indústria que precisa cumprir uma norma regulamentadora, o condomínio também precisa, é uma empresa, tem CNPJ, tem empregado. Então, essas normas regulamentadoras, em conjunto com a legislação previdenciária, elas sempre existiram. O e-social nada mais é que um sistema informatizado que agora consegue identificar as empresas que estão cumprindo isso ou não. Para resumir, é como se fosse uma declaração de imposto de renda. Você faz declaração de imposto de renda? Claro. Sim. Aonde que cai essa declaração? Na Receita. Na Receita Federal. De repente, eu tenho uma casa de aluguel, não declarei. Pode cair numa lucro malha imobiliário. fina. Sim. Você pode ser autuada, pode ser notificada. Pode cair sim ou não. Ou não. Você pode dar sorte ou não. O e-social, É se a gente isso, então. for fazer uma analogia bem simplificada, ele tem essa inteligência artificial também, só que no âmbito dos aspectos de segurança e saúde do trabalhador. Tá. Entendeu? Então, todos os dados vão para lá. Vão para lá. Todos os dados de atestado de saúde ocupacional, que é o exame médico. Por quê? Tem uma norma regulamentadora do Ministério que determina isso, NR7, que fala sobre o PCMSO, Programa de Controle Médico. Não é só fazer o exame avulso, não existe mais isso. Então, por exemplo, se às vezes você tem um zelador... Aquele admissional que era antigamente. Era aquele exame, era válido. O exame admissional, aquilo, um condomínio, né, pegava aquilo lá, vamos supor, tô falando de empregados orgânicos nesse caso. Sim. O síndico exigia isso, né? Isso. E era válido, tal. Hoje, quais são os maiores desafios que o síndico enfrenta na hora de exigir essa documentação para uma empresa terceirizada, por exemplo? E o que ele vai... Né, qual a dica que você vai nos informar? O documentos exigidos que o condomínio precisa. Tá. Então, dentro desses documentos, você tem documentos que são para fins trabalhistas e documentos que são para fins previdenciários. Fiscais e tal. Então, inclusive também tem impacto na questão fiscal. Depois eu vou comentar aí sobre isso. Mas, na prática, ocorre uma confusão. Eu não sei se é por meio da desinformação. Acredito que sim. Com porque certeza. é uma confusão gigantesca. Então, do ponto de vista prático, o que um condomínio ele precisa? Ele precisa de um programa chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. PGR. É um programa. É um programa. Tá. Não é um laudo. É um programa. O que é um programa? Um programa é algo que você vai evoluindo
né? Tá. Em processos de melhoria contínua. Vamos deixar... Não é um programa de um sistema de computador. Não. É porque na minha cabeça eu fiquei pensando nisso. Eu tenho que instalar alguma coisa. Não é um programa de computador que você compra um software. Não é, pessoal, não é isso. Na minha cabeça eu falei, que programa tem que... Né, você sabe, ele é um programa de segurança e saúde do trabalhador. Então, porque hoje em dia é muito fácil, né? Confundir uma coisa com a outra. É verdade, bem colocado. Mas esse programa, ele tem como objetivo identificar perigos e riscos associados à atividade daquele trabalhador, o que ele faz. Trabalha em altura, mexe com lixo. Esses dias eu fui num condomínio que tem funcionário da limpeza lá que fica o dia inteiro borrifando hidróxido de sódio. É só da cáustica. Aí eu vou ter que falar com os gestores, mas não dá. Sem nenhuma proteção. E não, aliás, ele não pode manusear. Tenta substituir o produto, né? Por exemplo, hoje tem vários produtos. Outro caso, limpa-pedra. Aquilo é ácido clorídrico. E esse usam bastante. Então esse programa... Ele vai identificar essas condições, estabelecer medidas de prevenção. Então tem que proibir o ácido, o limpa-pedra? Não é que tem que proibir. Mas se tiver como substituir esse produto por um menos agressivo, melhor. E caso não tenha a substituição? Vai ter que adotar as medidas. Os equipamentos necessários que tem que manusear aquele produto. Isso eu já tenho feito. Aliás, você já me atendeu. Então não é qualquer respirador. A gente fala máscara, mas máscara não é aquela máscara que usava, incorreto. O termo correto é respirador. Não é aquela máscara que a pessoa usou na pandemia. Da pandemia. Não, aquilo é máscara. Aquilo lá não... Ele tem um buraquinho assim, ó. Eu já comprei dessa porque... Bem complicado. Não é isso que deve ser usado. Não, é um respirador, tem que ter um fator de proteção, tem toda uma parte científica por trás disso. Inclusive no laudo que vocês entregam, que eu já fiz com vocês em outros condomínios, está especificado até o que é para comprar o material. Eu comprei essa máscara que tem um furinho assim de... Respirador. Respirador. Fala certo aqui. E esse é o PGR. Então, ele é um programa que faz um diagnóstico, né, das condições. É como você ir ao médico, por exemplo, né? Você vai ao médico. Esse PGR é vocês que fazem, não, entendeu? Nós que desenvolvemos. E vocês que desenvolvem. Em parceria com o condomínio, eu chamo vocês, a empresa de vocês. Falo, olha, eu quero que venha aqui no meu condomínio. Faz um diagnóstico. Pegue os meus colaboradores. E vê o que cada função, que cada um faz. Um recolhe o lixo, um lava as pedras da piscina, né? Isso, exatamente. E no caso, agora eu vou te voltar a pergunta de novo. Que eu quero que você fale, Alessandra, tenho uma empresa terceirizada. E às vezes aqueles funcionários não são fixos, né, Paulo? Ou falta, manda um extra. Como que o essa síndico... questão terceirizada é um assunto que eu queria muito tratar aqui, porque eu acho que tem bastante confusão aí nesse meio. Vamos lá. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Então, o PGR é um programa, aí depois esse programa é a empresa que fornece, não é um aplicativo, né, Paulo? Não é um programa de computador. Claro aqui. Programa no sentido de acompanhamento, de levantamento, né? De continuidade. De inspeção em loco, tem que ir em loco, avaliar, conversar com o funcionário. É um anual isso daí, né, que é feito, né? Então, a norma, se você pegar... Eu faço todos os anos, a NR1, ela fala pelo menos a cada 2 anos, mas... O recomendado é uma vez ao ano. Porque a norma, ela fala que você deve estabelecer um processo de melhoria sistemática, o famoso Kaizen. Né? Então, assim, dificilmente em um ano você não tem nada que mudou absolutamente. Mudou o produto. Então, ainda que troquei, tô usando um outro ácido, por exemplo. Muita coisa. Muita coisa pode mudar. Então, assim, a norma, ela fala, olha, pelo menos a cada 2 anos, mas é difícil você ficar 2 anos e não mudar absolutamente nada, uma função, continua uma a mesma atividade, rotina. Ainda mais tarefa. Quando tem os mandatos que trocam de síndico. Tem tudo isso. E fora o PGR, que aí mais tem vai o programa de controle médico. Que aí a gente tem... PCMSO. Isso, PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, esse é um programa que ele é elaborado por um médico do trabalho, né? Esse já é o médico do trabalho que emite com base nos perigos e riscos que foram identificados no Programa de Gerenciamento de Risco. Aquele pessoal que foi lá. Um vai ligando ao outro. Fez a vistoria e depois ele leva essa vistoria para o médico. Isso, avalia. É tipo um laudo, né, que é emitido. Ele é um programa também. Quanto tempo, mais ou menos, você demora para avaliar um condomínio
médio? Olha, Assim? depende, viu? Tem condomínio que eu já passei a manhã inteira fazendo. Tem condomínio que você vai, questão de 1 hora você faz. Condomínio bem pequeno. É, pequeno. Mas um condomínio mais estruturado, onde tem lá portaria, tem limpeza, 3, 4 Pelo menos funcionários umas da limpeza, 2 zelador. horas e meia aproximadamente. Pelo menos. Isso eu tô falando de vistoria de campo. Certo. Porque tem que conversar com o funcionário. E depende Aí da você tem que quantidade de funcionários também? Aí você tem que... mais ou menos, porque daí a gente vai usa pegar um por setor, né? Não é bem setor que a gente fala. A gente trata um termo técnico chamado de GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição. Então você avalia, claro, quando você vai no condomínio, então um engenheiro ou técnico de campo, com o seu conhecimento técnico, ele avalia se aquela exposição daqueles trabalhadores, eles representam uma exposição similar, entendeu? A uma condição de perigo. Porque às vezes você tem assim, ó, tem 2 funcionários da limpeza, um exemplo. Aí um tem o contato com lixo, o outro não tem. Então você tem que separar já. Você tá entendendo? Não é, exatamente, não fazem a mesma coisa. Para analisar. Tá. Entendeu? Ele pode ter a mesma função. Sim. Auxiliar Mas de ele limpeza. faz mas tarefas diferentes. Ótimo. Então aí, nesse contexto, você separa o grupo homogêneo de exposição. Entendo. Entendeu? Por isso que esse laudo, esse programa ele é tem que feito, ser ele é feito- individual, de cada colaborador. Ele usa esse conceito de GHE que eu falei. Entendi. Não Entendo. necessariamente ele vai ser individual, mas o técnico de campo ele tem que ter essa visão crítica de compreender esse processo Então, sistemático. Digamos que Uma você chega no perguntinha. condomínio lá, que nem você falou, tinha uma funcionária da limpeza que toda hora borrifava. Isso. Talvez não eram todas, mas ela era um grupo diferente. Então. Exatamente. Vamos supor que você tem uma funcionária específica que tinha um contato lá com hidróxido de sódio. Mas as outras não tinham. Opa, então eu separo... Hidróxido de sódio é água sanitária, só lembrando, né? Não, é só da cáustica. Só da cáustica. É só da cáustica. A água sanitária, você lembra o que é? Água sanitária ela é hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. E uma outra pergunta que não está nem aqui Então, no texto, mas aí surgiu. avalia esse contexto. Então, o programa de gerenciamento de risco avalia os perigos e risco. O programa de controle médico, o médico do trabalho determina quais os exames que devem ser feitos conforme o risco, ou aqueles perigos. Então, mexe com produto químico, é o tipo de exame. Vai ter que fazer hemograma. Faz limpeza de banheiro, tem risco biológico. Então, provavelmente vai fazer um parasitológico de fezes, né? Então, por isso que precisa... tem contato com lixo. Depois a gente vai falar um pouquinho da questão do lixo. Disso. Então, são alguns exames diferenciados. Então, esse é o PGR... que é os riscos, aí vai para o PCMSO. Aí tem mais 2 só para a gente finalizar, que é o LTCAT e o laudo de insalubridade e periculosidade. O LTCAT... Que é o LIP. O último, né? O último é o LIP, exatamente. Laudo de insalubridade e periculosidade. O LIP, ele é um laudo, ele não é um programa. O que é um laudo? Um laudo é conclusivo. Conclusivo, você tem que ter uma conclusão. Sim. Então, por exemplo... nós, como engenheiros, nós temos essa prerrogativa legal. Hoje, no Brasil, você só tem 2 profissões que podem atestar um laudo de insalubridade e periculosidade ou um LTCAT. Ou é engenheiro de segurança ou é médico do trabalho. Perfeito. Isso O técnico não. Não, o técnico não. Ele pode fazer o levantamento de campo sob a responsabilidade de um engenheiro. Aí sim. Entendi. Mas quem vai assinar... e assumir a responsabilidade técnica por meio da RT é o engenheiro de segurança. Pessoal, fique sempre atentos. Então, sempre que você receber um laudo desse... E os programas também, Fábio. Né? O PCMSO é só o médico do trabalho. Certo. O PGR, o técnico pode estar elaborando também. Pode elaborar e assinar. Pode elaborar e assinar, sem então, problema. no caso do LTCAT, do LIP, tem que ficar bem atento para o engenheiro do trabalho que está assinando ali para se responsabilizar. Então, o LIP... Ou o médico. O médico. O LIP, ele vai identificar se uma condição é insalubre, né? Mas mexe com esse ácido aí, ácido clorídrico. Ácido clorídrico, ele está previsto na NR15 anexo 11. Então, você tem que quantificar isso aí. Tem que medir. Igual quando a gente vai... A quantidade que usa. A concentração. A gente vai lá... Tem a maquininha de lavar? Tem. Liga a máquina lá que a gente precisa medir o ruído da máquina. Tem, o pessoal soprador, fala... Soprador. O pessoal fala VAP, mas VAP é marca, é máquina de lavar. Então, o laudo de insalubridade, ele vai atestar se existe uma condição insalubre ou perigosa. Sim. Tá, aí tem
os anexos da NR15, tem os anexos da NR16 que vão definir o que é insalubre e o que é perigoso. Tá? E o LTCAT, para finalizar, é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. E é aqui que mora a confusão. Porque esse laudo é um laudo previdenciário. Tá. Ele está previsto na legislação previdenciária. E o que ele vai atestar? Ele vai atestar se o trabalhador tem direito ou não ao processo de aposentadoria especial. O que difere da insalubridade. Esse aqui esse LTCAT, então, é que quando a gente... Eu já recebi, por exemplo, funcionários que foram há muitos anos, né? Isso. Já tinham passado há muitos anos ali e foram lá atrás para aposentar. Disso para aposentadoria. Isso, exatamente. Exatamente. E esse é o LTCAT. Esse é o LTCAT. Ele é um laudo previdenciário. É aqui que mora a confusão. Inclusive, profissionais da segurança do trabalho misturam alhos com bugalhos. Tá. Aí coloca insalubridade no LTCAT, coloca aposentadoria especial. Faz uma salada só, né? Uma salada de fruta. Então tem que ficar claro. LIP, laudo de insalubridade e periculosidade. Certo. Legislação trabalhista. NR 1516. Sim. Ponto. LTCAT, legislação previdenciária. Então, vai estabelecer se aquele trabalhador... Aí a empresa vai ter que fazer um recolhimento por meio da contabilidade de uma alíquota suplementar. Porque quem financia o processo de aposentadoria especial é quem expõe o trabalhador ao agente nocivo. Sim. E a insalubridade, ela vai variar de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Isso é o que determina a NR15. Sobre o salário mínimo. Não é o Não salário é sobre o salário do funcionário. O salário base é a periculosidade, que é 30%. Sobre o salário base do trabalhador. A periculosidade é sobre o salário base dele. Isso. E a insalubridade é sobre o salário mínimo. Olha que interessante, Paulo. Olha aí, ó. E aí o LTCAT, ele corresponde a uma alíquota que pode ser de 6%, 9% ou 12% sobre o salário do trabalhador, que vai financiar o processo de aposentadoria especial. Olha só. Entendeu a diferença? E nem tudo que é insalubre vai caracterizar a aposentadoria especial. Por exemplo, você pega o caso umidade. Então você tem lá uma funcionária da limpeza que lava o banheiro, não usa bota, não usa luva impermeável, não usa avental impermeável. Não usa nada. Certo. Não usa nada. Aí molha toda a roupa, o uniforme. Os pés também. Diariamente na água. Exatamente. Pode caracterizar a insalubridade pela umidade, que está lá na NR15. Aí é 20% sobre o salário mínimo. Então o engenheiro vai lá, faz a análise, conversa, vê a questão dos EPIs, né? Enfim, tempo de exposição. Vamos colocar que foi caracterizado, 20%. Se eu for fazer o LTCAT, a umidade, ela é um agente que não está expresso no decreto 3048. Então, se não tem previsão no decreto 3048, logo não tem direito ao processo de aposentadoria especial. Então, nesse caso, existem outros também, o frio também, ele pode receber a insalubridade pela umidade, mas não vai ter direito ao processo de aposentadoria especial. Ficou claro isso? Entendi, mas aí mais só uma... ou menos. Mas agora tem uma confundida. Por exemplo, pergunta a sua primeiro, vai que é a mesma caminha. Não, só para entender. Existem alguns casos, então, que vão entrar aí nessa questão da aposentadoria especial. Sim, existem. Mas vão ter outros casos mais específicos que a pessoa não. para de usar e para o problema ali. Tipo... Assim, ó. Pode acontecer dela receber o adicional de insalubridade, porque é legislação trabalhista. Quando a gente vai na legislação previdenciária, aquele caso não. Porque às vezes quando a pessoa está exposto ao risco momentâneo, depois parou, cessou a exposição. Porque existe uma tabela lá na Previdência, que é o decreto 3048, tem que estar naquela tabela. Se não tiver, ponto final. Falando de condomínio. Você lembra de algum caso que possa estar nessa tabela aí? Olha, a questão do lixo é uma delas. Mas pode estar na insalubridade ou também nessa questão aí da previdenciária? A questão do lixo, a questão dependendo do tipo de agentes de produto químico. E essa questão do lixo tem algumas questões que são incomum, mas nem todas. Por isso que tem que fazer documentos, laudos separados.
Certo. Isso é uma confusão gigantesca que acontece no dia a dia. Até os próprios profissionais de segurança do trabalho ficam perdidos nisso, né? Então, a gente precisa alinhar. Então, esses são alguns documentos básicos e laudos, né? A questão da terceirizada, gestão de terceiros sempre vai ser uma dor de cabeça em qualquer empresa. Em qualquer uma. Sim. Não é só no condomínio. É na área industrial. Eu já trabalhei em grandes corporações. Eu sei que a gestão de terceiros é algo complexo. Para você ter esse controle. É muito complexo. Para você ter esse controle. Eu imagino. Porque tem aquela questão que eu te falei de substituição de colaborador. É muito difícil. Sabe? Então, existem alguns mecanismos, né, que o síndico tem que tomar cuidado. Por quê? Ele, como o preposto, ele é o preposto, né? Ele é o responsável. Ele, como preposto, se ele contrata alguém para arrumar um telhado, uma calha, e esse cara não adota as normas de segurança, cai lá e se machuca, ele pode ser corresponsabilizado. Sim. Né? Então, ele é corresponsável por um determinado trabalho que não foi efetuado dentro de norma técnica. E ele não pode alegar desconhecimento da lei. Eu não sabia que tinha NR35 que Nem fala de que é trabalho em altura. Eu não sabia que existia. O síndico não pode falar isso jamais. Eu não sabia que tinha NR10 que trabalha a questão da eletricidade. Exato. Não, você NR35 tinha a obrigação tudo. de saber. Com certeza. Então, o cuidado na contratação de terceiros exige uma gestão um pouco mais delicada. Isso para prestadores MEI também? Eu chamei aquele rapaz que vai só limpar a minha calha. Tudo. Aí eu tenho que cobrar o EPI dele. EPI, documentação, exame médico. Se ele tem as normativas. Tudo. Se tem as normativas. Antes da contratação. Isso aí foi muito bom de estar falando. Porque às vezes vai falar, eu só vou fazer esse reparo. Esse é um só vou lavar aquela... Quando a gente está falando terceiros, não é só a empresa que a gente terceiriza, são os meios, os prestadores de serviço. Prestador de serviço. Hoje são os MEI, né? É por isso que acontece, Alessandra... Nossa, agora você é mais chata que eu já sou. Então, porque eu já sou taxada de Alessandra agora. O segurança dentro de uma fábrica é o cara chato, né? Sim. Mas porque é aquela questão cultural. Exato. Porque a pessoa ela tem que entender que aquilo é pro bem dela. Mas eu falo, o síndico é a mesma coisa. Ele não tem que ser legal, oba-oba. Eu falo isso. Às vezes eu sou taxada de chata. Cumprir com as regras. Exato. Porque se algo acontecer, ele vai responder o quê? Vai responder. Ele vai responder. Exato. Então, essa questão do terceiro, o que dá para fazer? É minimizar o impacto, fazer um checklist de segurança com a documentação necessária. Por isso que às vezes acontece, você já deve ter ouvido falar, tanto você, Paulo, quanto a Alessandra, falar, às vezes vai prestar serviço numa multinacional, você fala, mas aquela empresa é chata. Pra você entrar lá, tem que ficar assistindo vídeo, tem que ficar... Eu faço isso. Eu sou o responsável da empresa, eu tenho que fazer exame médico para entrar nas empresas, eu tenho que fazer integração para entrar nas empresas. E eu faço numa boa, por quê? Porque é uma normativa que precisa ser cumprida. Sim, cada empresa é uma empresa... Tipo, aquela que precisa. Entendeu? Então, o cuidado na gestão de terceiros é ter esse checklist de documentação, de treinamentos, de formalização. É trabalho em pintura, sim, é trabalho cada prestação que o síndico vai estar chamando, ele tem que se atentar a essas normativas. Esses cuidados. Esses cuidados. Você vê os diversos cuidados que nós temos que ter quando nós vamos contratar uma empresa para qualquer serviço que seja. Não é só naquele caso, vamos contratar uma empresa para limpeza que vai prestar o serviço constantemente. A empresa que se vire, eu estou contratando a empresa, não é dessa forma, né? Não é assim que funciona. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá dentro do seu condomínio, porque existe a corresponsabilidade. Sim. Falando aqui, por exemplo, em relação a que nós temos que tomar cuidado, né, quando nós contratamos uma empresa terceirizada, né? Falando em terceirização mesmo, vamos pensar aí numa empresa que eu contratei para limpeza, né, para zelador. O que eu tenho que exigir dela? Tá. Olha, você pode exigir as questões trabalhistas. Certo. Então, por exemplo, ficha de registro, que é o básico. Curso mensal. É isso. Eu peço mensal. Os recolhimentos, né, de fundo de garantia. GFIP. GFIP. Pode exigir a questão desses programas, entendeu? A questão do atestado de saúde ocupacional. Esses programas aí, eu quero tirar uma dúvida contigo. Como que é? Por exemplo, eu pedi lá o PGR, PCMSO, LTCAT, o NIP da empresa.
esses programas e os laudos, ele é um laudo que a empresa faz lá referente à empresa como um todo ou aqueles trabalhadores estão alocados naquele condomínio? Isso é um problema também, tá? Muitos problemas, né? É um problema. É um problema porque... problemas, né, Sandra? Minha cabeça só ferve. Eu estou aqui, minha cabeça tá fervendo. Você achou que ser síndica seria fácil? Nunca achei. Eu moro em condomínio também. Nunca. É complicado. Eu sei disso diariamente. Mas o correto é você avaliar o que realmente o trabalhador desempenha. Está fazendo ali. Tá? É claro que pode ter uma similaridade de atividades e funções, mas o ideal é fazer uma avaliação mais sistêmica, né, para compreender mesmo se realmente a atividade ela vai ser a mesma. E cada colaborador ter o seu cronograma certinho, o seu protocolo para seguir, porque não faz lá para mim rapidinho, faz isso aqui. Porque você pode ter dois Isso auxiliares de acontece limpeza, um num condomínio, uma num outro condomínio. E essa atividade é diferente, porque vai depender do condomínio, do porte, da estrutura, né? Tem várias Os produtos que Os usam. produtos que usa, nem sempre isso é padronizado, Não, né? nunca De repente o síndico no condomínio usa mais ácido, no outro não, o outro já substitui. Mas olha, confesso que é um desafio. Não é fácil. Então, mas qual a orientação que você deixa para o síndico que está nos assistindo? Para o síndico é cautela com esses checklists, tá? Então dá para você fazer um checklist, né, do que eu vou exigir do meu terceiro. Isso. Né? O que eu posso exigir do meu terceiro? Porque muitas vezes a gente ouve falar, mas claro, se você vai ter uma exigência maior, naturalmente isso vai impactar num custo, não vai? Porque é uma empresa que ela tem curso de trabalho em altura, ela tem cadeira homologada, ela tem tudo. Claro que isso impacta num custo maior, mais numa segurança. Você vai contratar maior. Um zelador. Isso. O zelador geralmente vai ter que fazer um trabalho acima de 2 metros, né? Isso. Então, é o que a norma determina. E é 2 metros do pé dele, né? A altura. A norma fala assim, acima de 2 metros do piso onde haja o risco de queda. De onde ele vai colocar. Onde ele está ali. Plataforma. Do piso ali. Do Então, piso. ele pode estar num, sei lá, às vezes num mezanino, mas tem um guarda-corpo. Tá. Né? Por exemplo, você pega o caso aí de... Às vezes eu já peguei pessoas que fazem limpeza de final de obra, né? Então, antes de entregar o condomínio, tem uma empresa de limpeza. Sim. Tá? Mas ninguém vai ficar pendurado, né? A pessoa, ela fica dentro tem todo um guarda-corpo, né? Então, não é considerado altura, né? Agora, eu vou trabalhar num balancinho, numa cadeira... do lado externo da edificação, aí vou fazer a lavar lavagem da fachada. de fachada, então tudo isso cabe uma análise. Você tem que pensar assim, existe o risco de queda acima de 2 metros do piso, né? Mas a cautela é na questão do checklist, tá? Então você fazer como... Você mesmo comentou, Alessandra, né? Vou pegar ali exigir a ficha de registro, vou exigir os encargos, vou exigir documentos de segurança do trabalho que a gente falou, vou exigir atestado de saúde ocupacional. Então, dependendo da atividade, vou exigir treinamentos específicos. E uma outra dúvida, tipo assim, eu fiz o treinamento para, Maria. A Maria. Só que a Maria, com 3 meses, saiu e eu coloquei... Outra Maria. Sim. Essa outra Maria, vocês me deram lá o protocolo, Alessandra, você tem que seguir isso aqui, essas normativas e tal. Essa análise, ela é para Maria 1, ou eu posso seguir com a Maria 2, ou eu tenho que fazer novamente, chamar e fazer o programa? Que a atividade continue a mesma. É só seguir... exatamente. Agora, usa luva, usa bota. Isso, agora o exame médico aí é individual. Não, o admissional correto. Eu tô falando aquele protocolo a ser seguido de EPIs. Se a atividade não mudou, o produto continua exatamente o mesmo, não cabe nova avaliação. Mesma função. Mesmos produtos que são usados. E vê aqui uma questão interessante que você falou e agora me veio à cabeça. Os síndicos, eles estão, pelo menos alguns que a gente vem atendendo, eles estão tomando certo tipo de cautela, porque às vezes eles entram em contato com a gente e falam, a função do funcionário mudou, agora ele está fazendo isso. Sim. Olha que interessante isso. Então, você acha a pessoa entrar em contato, porque vai ter um impacto. Os síndicos estão ficando informados. Espero que o papo condominial esteja ajudando. Com certeza. Então ele liga e fala, o cara aqui ele não vai mais fazer isso, ele vai fazer uma outra tarefa agora. Então aí cabe
uma nova avaliação, mas aí tem que ir lá no condomínio avaliar de novo. Tem que avaliar de novo. Então, síndico bom é síndico capacitado. E assim, me fala uma coisa, aproveitando esse ensejo aí. A questão da responsabilidade civil e criminal do síndico nisso daí. Isso aí eu tenho um funcionário, ele não usou o EPI e aconteceu um problema. Mesmo a pedido, o síndico acha que está tudo bem, ele está usando. Olha, eu queria analisar os dois lados. Vamos por lá. exemplo, acidente, né? Acidente por exemplo, o síndico, ele pediu, ele lançou, ele chegou até a advertir quando não viu o rapaz não utilizando e aconteceu um problema. A segurança do trabalho, ela tem um imbróglio jurídico muito grande, né? Então, não vou entrar nessa seara, né? Eu sou... Deixa os advogados trabalhistas quebrarem a cabeça. Deixa os operadores de direito, eu sempre falo isso. Né? Nós, como engenheiros, técnicos, né? A gente tem que, claro, tem esse lado humanístico, tudo, mas... a gente tem que... Tem o lado técnico. O lado técnico. Então, a responsabilidade civil e criminal, ela é complexa pelo seguinte fato. A gente sabe que uma discussão, né, uma desordem jurídica que teve lá o funcionário, vou ingressar com uma ação contra a empresa, a gente sabe que a discussão é única e exclusivamente financeira. Né? Exato. O quanto que ele precisa receber. Com certeza. Né? Então, é única e exclusivamente financeira. Na responsabilidade civil, a reparação do dano é financeira. Certo. Tá? Então, se o funcionário teve uma queda, fraturou, teve que fazer uma cirurgia... Estava sem equipamento. Ficou com uma perna menor que a outra, enfim. Né? Teve uma amputação. Então, quanto que vai custar isso? Essa é a pergunta. Essa é a reparação... Financeira, responsabilidade civil. Sim. Então, aí cabe uma indenização, ok. Responsabilidade criminal, envolve um crime. Tá. Então, uma norma regulamentadora, ela não foi cumprida. Um exemplo, trabalho em altura, eletricidade, aí NR6, responde criminalmente, que a NR6 fala de EPI. Sim. É a NR7 que, por exemplo, define alguns exames específicos. Então, o cara que trabalha em altura, ele tinha que fazer alguns exames específicos e não fez. Então, a discussão agora é a responsabilidade. Exato, de quem é a culpa, né? A responsabilidade. É a culpa mesmo, a responsabilidade, é a culpa. Tanto que a culpa ela pode estar na modalidade de negligência, imprudência e imperícia. Imperícia, exato. Certo? Então, é a responsabilidade criminal. Quem que vai responder por isso? É o síndico, é o zelador também que tinha uma certa responsabilidade sobre aquele funcionário, a vice-síndica tinha alguma responsabilidade. Então, aí... é o contexto jurídico que vai num processo. Mas sobra para o representante legal, que é o síndico. Sobra para o representante legal. Tá? Então, por isso que tem que ter o rigor. Sim. A gente, como prevencionista, a gente sabe que essa questão da punição não é a melhor solução e nunca vai ser. Sim. Né? Vou chegar lá, vou advertir um trabalhador, vou punir o trabalhador. A gente sabe que não é nunca vai ser o melhor caminho. Isso não vai resolver o problema, né? Eu vou contar um caso rapidinho. Esses dias eu cheguei e eu comprei a luva certinho. O rapaz, ele não faz a separação do lixo. Porém, ele pega o reciclável, ele pega o lixo tal. Sim. E eu compro a luva específica, não é qualquer luva, né? Compro a luva que foi... E um dia eu peguei ele sem usar. Em vez de eu chegar já dando aquela bronca, eu cheguei e falei, olha, fulano, sabe o que é? Sabe aquela luvinha que eu te dei, né? Uma não, várias, né? Você tem que usar. Porque numa dessa, eu expliquei pra ele, você pode contrair uma bactéria, você pode pegar algum vidro, alguma coisa que a pessoa, não é todo mundo que tem consciência, e passa aquele jornal no vidro quebrado. E aí ele falou, então aí você leva a bactéria pra sua família. E ele nunca mais, gente, é sério. Eu não precisei advertir, porque era a primeira vez que ele estava sem. Entendeu? Mas, digamos assim, vamos pensar nos casos extremos. Sim, né? que o funcionário não quer usar. De jeito nenhum. A própria legislação, ela, digamos assim, distribui esses poderes ao síndico em advertir por escrito, inclusive demissão por justa causa. Opa! Só que é aquela história. Tem que ser o mesmo fato, primeira advertência de luva, segunda advertência de luva, terceira pode ir embora. Mas isso está expresso na legislação de segurança do trabalho. Não é uma invenção minha, não, tá? Sim. Isso está previsto, é lei. Sim, é lei. Só que a gente tem que avaliar esse equilíbrio, né? Até que ponto compensa eu ficar também divertindo. Sem abusar, né? Exatamente. Então tem que ter um bom senso, né? Porque às vezes foi aquilo que a gente falou no início do papo.
nós falamos, às vezes eles pensam que é frescura. Não é. Mas você tem que pôr a informação. Mas alguns pensam. Mas cabe. Só que na hora de colocar a empresa, o condomínio na justiça, ele vai falar, olha, não recebi essa propriedade. Sabe por quê? Quando você fala não isso... Não me pagou o condomínio. Nós profissionais, a gente fica, literalmente, eu costumo dizer que é uma corda bamba. Sim. Porque você tem que avaliar o lado empregado. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem que avaliar o lado empregador. Entendeu? Então, ali é um cabo de guerra, né? Que você tá de um lado, tá do outro. Mas a gente tem que ter o quê? A cautela. Sim. E a justiça. Exatamente. A justiça. Justo, né? O que foi o certo, o correto, né? O que é certo. Exatamente. Né? A pessoa não usou, por que não usou? Para ver quem... que a gente fala, né? A gente não pode ser parcial. Os EPIs estão sendo fornecidos, né, da maneira correta. Mas a própria NR6, ela determina que o uso dos equipamentos de proteção individual é uma questão obrigatória. E você não é acha... facultativo. Não é assim, pode usar um dia, não usa outro, acabou a luva. Ou ele tem uma opção de estragou aquele sapatinho de borracha, o síndico não compra. É obrigatório usar. A luva aperta, óculos da tontura. Eu cheguei no condomínio, mas é melhor dar mais, né, em equipamentos. Mas não deveria já ter gasto esse sapato, não deveria ter gasto essa luva. Então, por que tá rasgando tanto? Aí tem os testes, né? O que você vai fazendo, tem que ter um estoque mínimo de segurança para poder suprir essas necessidades. Às vezes eu cheguei e uma menina tava de chinelo. Eu falei, cadê? Eu fiquei até tremendo. Eu falei, peraí, deixa eu respirar antes de falar com ela. Ela falou, tá calor. Com a máquina de vapor. Mas você vê, podia tomar um chute. Fiquei louca. Existem casos que, por exemplo, eu já vi de síndicos ou outros empresários aí, não fornecer, às vezes, ou demorar para fornecer, porque ele fala assim, não, mas ele está gastando muito rápido. Não, então, eu já escutei isso também. É melhor você fornecer a mais do que a menos. Por isso que é importante, a própria NR6, ela também determina o quê? O treinamento. Sim. Entendeu? Porque não é comprar aquela máscara respiradora e usar um mês aquela máscara. Agora, isso, então justamente essa questão da importância do treinamento. De não só, né, o síndico, eu acho que ele não deve também assumir tudo e ele falar toda hora. Não tem como. Pega a empresa que você contratou para fazer, né, os laudos, para fazer os programas e chama para dar o treinamento dos funcionários. Exatamente. Conscientizar, né, Fábio? Porque... É tudo uma cadeia, né? Você faz o treinamento, isso tem que estar documentado, né? Isso tem que ser registrado num relatório, né? Numa ficha de presença. Sim. A entrega do equipamento, por lei, tem que ser assinado pelo trabalhador. Então, aquela ficha de controle de EPI não é que ela é uma frescura, não. Aquilo está determinado na lei. Sim. Que hoje... A própria NR6 fala que pode ser por meios eletrônicos também. Você já tem muitos softwares, aplicativos, né? Às vezes você pega grandes indústrias, né? Que é uma troca constante ali de substituição de EPI, então não tem como ficar em fichinha, mas num condomínio é sempre mais tranquilo, Sim. né? São menos pessoas e tal. Aproveita agora, né, que o ano começou, né, porque o ano começa depois do carnaval. Agora começou de verdade. Agora começou o ano, né, Fábio? Aproveita, faz aí um checklist do seu condomínio, vê se tá tudo em ordem, vê se tá todos os documentos em ordem, chama a empresa que faz serviço para você. Pode estar entrando em contato com a gente também, né? Então tem todas essas premissas que são questões do quê? Que a gente sempre bateu lá na nossa teclinha. Prevenção. Prevenção é sempre a melhor coisa. Nós falamos prevenção. no episódio passado. Exato. E tudo isso é prevenção. É prevenção. Você falou a diferença da segurança, né? Aqui a gente está falando da segurança do trabalhador, mas tem a segurança patrimonial. Sim. Segurança patrimonial. Prevenção. Combate a incêndio foi o tema passado. Prevenção. Tudo é prevenção. É bem melhor, né, gente? Bem ser melhor, prevenidos, bem né? melhor. Muito. Não tenha dúvida sobre nenhuma, isso, né? E é muito comum extintor obstruído. A gente vê muita coisa. O papo semana passada foi fantástico. Porque nós temos um aplicativo que é um software, é um programa mesmo que a gente usa, que nós fazemos auditoria no condomínio com base em todas as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, vê lá,
questão do extintor, EPI, às vezes tem... É muito comum, eu já vi em central de GLP usar como depósito. Então você chega lá na central de gás, tem entulho de obra. Gente, aquilo é área de risco, Sim. não é qualquer pessoa que pode ficar tendo acesso, tem que tirar, deixar limpo. Então, tem várias questões que a gente identifica nessa auditoria que aí passa um diagnóstico para o síndico e arrumando, né? Aos poucos, questões de ergonomia, que é muito comum também, né? Às vezes você vê lá o teclado não tem o apoiador de mouse ali, então gera compressão mecânica, né? Que é a compressão direto no pulso ali na superfície rígida. Isso vai trazer um problema. Vai trazendo problema ao longo do tempo, né? Às vezes você tem aquele simples protetor. Um simples computador ali hoje, que a maioria hoje, assim... Os porteiros estão no as computador. portarias hoje que tem porteiros, a maioria trabalha com algum tipo de sistema. Tem. A maioria é o computador, para lançar as mercadorias, né? Os que chegam. Bom, pessoal, vocês estão vendo qual é a importância de você contratar uma empresa responsável. Então, por isso, a ProSecurity é uma empresa que está no mercado faz 38 anos. Você acha que uma empresa que está há 38 anos no mercado, né, Alessandro? Poxa, sabe o que está fazendo, né? Vai ficar fazendo muita coisa, vai fazer coisa errada? Não vai fazer coisa errada, gente. A empresa que está há 38 no mercado, ela é uma empresa certa para te atender. Então, entre em contato com a ProSecurity, que eles vão poder te atender. E, além de tudo, em relação ao Let Me In, que nós falamos também anteriormente, se você quiser saber como que funciona, entre em contato com eles, porque esse sistema não é um sistema que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba. Tem em Londrina em alguns condomínios, viu? Já tem condomínios em Londrina e você vai poder conversar com eles, pedir para eles fazer um teste e você vai ver. Você vai até gostar. o local, ver o funcionamento. Exato. Conversar com quem já tem, pegar a opinião. Então, é muito melhor. Então, nada melhor do que você já falar com quem está usando, né? Bom, dando seguimento, né, Alessandra? Sim. Ó, eu acho que hoje, né, a gente conseguiu trazer aqui, tem muito mais assuntos, né, Fábio? Mas a gente conseguiu trazer aqui Segurança do trabalho vários assuntos, pontuar algumas coisas aqui pro síndico. Sim. Então, síndico, toma muito cuidado com a empresa que você contrata, peça os laudos, tá? Se você vê que a empresa começa a se recusar, demorar para te entregar aquilo. Né? Não, é o que a gente falou, né? Não vai pelo valor, né? Às vezes a outra então. empresa, a concorrência cobrou um pouco mais. É aquela velha história, né? De o preço baixo. Tem que Tem tomar algo errado. A conta não fecha, né, Paulo? Quando a diferença... Eu já pego orçamentos assim, diferença muito grande. Eu falo, opa, por que será? Alguma coisa está errada, né, Fábio? Não, está errado. Não tem como. Porque é aquilo que você falou, dependendo... Claro, às vezes você vai em condomínio que é só a portaria e é rápido. Mas você vai em condomínio que tem limpeza, zeladoria, demanda tempo. Sim. No mínimo 2 você tem que horas, tomar 3 cuidado horas na hora só de ali você em campo. contratar a empresa que vai fazer esse tipo de consultoria. A terceirizada, no caso. Né? Que também é uma terceirização de serviço, né, Fábio? Sim. Deixa de ser. Mas o síndico não está impune, como é que fala, de falar, não preciso né, saber. Você pega uma empresa. Eu já tive empresas que foram em condomínio que eu juro pra você, acho que em meia hora, e era um condomínio grande. Então. Eu falei, mas como assim foi embora? Eu chamei e falei, não. Errado. Como assim já foi feito, É complicado, né? Porque... fez a vistoria do... em meia hora. Impossível. Porque... Meia hora eles gastam normalmente mais de um colaborador. Porque dentro do condomínio você tem manutencista, o cara faz tudo. É o zelador bombril que eu chamo. É o zelador bombril. Esse zelador bombril eu costumo cobrar a normativa 35, na NR10. Exatamente, Aí perfeito. eu pago ainda a curiosidade pra ele, entendeu? Porque ele mexe no gerador. Exatamente. Então tem situações que realmente demandam um cuidado maior. Por quê? A questão dos acidentes, isso é muito comum. Eu me recordo de um caso fatídico que aconteceu num condomínio empresarial. Ah, legal. Eu ia pedir mesmo para você falar um caso aí que tenha acontecido. Então, teve um caso aí num condomínio empresarial, que não deixa de ser um condomínio também, né? Você tem lá a limpeza. Sim. E a pessoa foi fazer um trabalho em altura. E é muito comum a gente encontrar condomínios que tem pessoas que fazem trabalho em altura. É terminantemente proibido se não tiver dentro dos preceitos da NR35. Tem que ter um curso, tem que ter sistema de ancoragem, tem que ter
um monte de procedimento de segurança, não é a pessoa chegar e subindo. Por isso que, às vezes, compensa você contratar uma empresa especializada em altura. Paga um pouco mais Vai caro, pagar mais caro. Mas o porque eu barato acho sai assim, caro, sai caro. gente. Pagar uma dá indenização é treinamento de pior. graça. Você dá não treinamento tem de graça, como, não dá, né? Não tem como. Eu acho que as empresas que têm Eu já esses ia pedir de treinamentos, graça eles aqui têm que uma pagar aula. mais pra isso também, né? E aí, esse Bom, caso... desculpa. E esse caso, o funcionário apoiou a escada, dava em torno de 3 metros. A hora Certo. que ele subiu nessa escada, ele teve um mal súbito e caiu. Uau. 3 metros. Fraturou, não morreu, Que 3 metros não é uma coisa Porque muito não alta. era Eu tava de hora. teto aqui. não era hora. Então, numa condição dessa... De 3 metros, você pensando, não é tão alto. Não é. Um pouquinho Não mais. é assim. A norma, você pega, por exemplo, tem empresas que elas vão além do que a Sim. NR35. Ela fala 1,60 m, 1,70 m. Só que a pra você norma, machucar, ela fala 2 metros, é. né? Só que tem empresa que ainda é mais restritivo. A pessoa para machucar já 1 metro já, se você depende da forma que cai, né? Dá até um traumatismo. Então, exatamente. Onde você bate a cabeça. E é uma outra condição muito comum que eu vejo em condomínios também, é o trabalho envolvendo energia elétrica. Isso aí não dá. Tem uma norma, na verdade a gente tem a NR16, que define as condições de periculosidade. Antigamente era só sistema elétrico de potência, hoje já envolve o sistema elétrico de consumo. Então tem a NR10, a eletricidade, e essa NR16. As duas elas ficam ligadinhas, elas Então estão tem que ter casadinhas. as duas? Tem que ter as o duas? que Para de- trocar uma lâmpada, um zelador meu, eu não vou chamar um eletricista. Uma Ele troca pode? de lâmpada não tem tantos problemas. A troca, por exemplo, da tomada Aí e dos sim, reatores... já tem que ser eletricista. Exatamente. Mas Você- aquele meu zelador que tem a normativa 10, a NR10, ele pode trocar uma lâmpada para mim? A troca de lâmpada... Não tá na altura Não, também, sem menos de... problema. Agora, tem situações que eu vou em condomínio que já são lâmpadas que demandam... Tem os reatores. Então, a pessoa tem que tirar e já fica aquela fiação exposta. Aí já não pode. Então, tem que ter uma análise, porque a própria NR10, ela fala sobre instalações seguindo critérios normativos da... Normas E a técnicas, que são as normas da NR16? BNT. E a A NR16 é aquela que define a condição de periculosidade. Ah, tá. Entendeu? Que ela tá É ligadinha... muita normativa, Paulo. Ela tá ligadinha com a NR10. Uma tá casada Mas com a olha, outra, você sabe uma coisa que eu quero chamar a atenção, Então tem que Alessandro? tomar cuidado com essas questões. Só né? voltando lá atrás que a gente falou da questão da pessoa, do ser humano que tá ali, que é o seguinte, é isso não que- é só pagar a Não, periculosidade. exatamente. A gente tem que dar pegar a o vida. treinamento. É a vida da pessoa, né? Dar o treinamento e conscientização para esse trabalhador entender que Pra ele tudo entender. aquilo que está Pra sendo ele entender feito que a vida dele importa, né? importa. Mas Importa para ele, difícil. importa para os familiares, Sim. importa para todo mundo, Sim, né? com Para os certeza. amigos que estão em volta, para tudo, para É, a é empresa. o que eu falo para as pessoas quando eu cobro. Eu falo, gente, Sim. não é que eu me importo, não é só uma cobrança quando- técnica, né? Quando a gente fala dentro da ótica prevencionista, é inaceitável um pai de família, uma mãe de família, um filho que está lá, né? Sim. De uma determinada pessoa, Sim. sair para o trabalho, porque o não trabalho ele voltar. traz a dignidade, Exato. ou não voltar porque morreu no Ah, trabalho. eu até me arrepio. É não, assustador. É assustador. É assustador. Então a gente... E acontece muito, né? Muito, muito. A gente precisa ter essa consciência do impacto e prejuízo que isso causa em toda Porque a dá sociedade. para ser né? evitado. Um Dá pra ser acidente evitado. motobilístico, né? Uma estrada não tem como, né, Paulo? Isso é um muitas acidente, vezes né? você tem terceiros, Aliás, tem, né? né? Mas é imprudência dos motoristas, né? Não, a gente vê muita coisa. Mesmo estrada, outro dia, mesmo indo para Maringá aqui, teve um caminhão que tava dançando na Sim. pista, assim. A ultrapassagem por Ele local tava com Paulo. querendo... vinham os carros... Vinham mais rápido que ele queria ultrapassar e ele ficava... Que aqui no... Aí eu segurei e falei, Sim. que aí vai. Vai, meu filho, vai com Deus, Quando né? você Vai. tem Passe. um controle, digamos assim, no âmbito empresarial, eu digo complexo, mas é menos complexo do que, por exemplo, no trânsito, né? Um trajeto, como Sim. acontece, né? Dá pra Então, ser evitado, né? Dá Se para ser seguir. evitado, exatamente. Tipo assim, existem, né, os acidentes que não dá pra prever, né? Uma morte mas- súbita, por exemplo, a pessoa não volta pra casa. Mas a do maioria trabalho a gente pode esmagadora evitar. dos acidentes, eles poderiam ter sido evitados. Mas ele fala, é muita normativa, é muita coisa, blá, blá. A gente É muita sempre ouve, frescura. a gente ouve cada coisa, só que Só querem ganhar dinheiro. mas nos 23 anos que eu tô nessa caminhada, eu já vi muita coisa ruim. Né? Desde mortes, Imagino. acidentes graves, fatais, empresas que eu trabalhei, inclusive.
Então é assustador. É assustador porque a gente não sabe quando que esse acidente vai acontecer. Por isso que tem que fazer a prevenção, né? Sim. Olha, pessoal, quero agradecer, tá? Pela audiência, por você que está nos assistindo, né? Sua presença aqui no Papo Condominial é muito importante, viu? Continue com a gente aí. Bom, pessoal, infelizmente tá acabando. Ah! A gente, na verdade, passou um pouquinho a mais do que o normal. Sério? Sério? Eu achei que foi... E assim, eu gostaria que você deixasse suas últimas considerações, Fábio, em relação, né, o que os síndicos, né, podem fazer, tomar cuidado. Sim. Eu sei que a gente já falou bastante aqui, né, sobre... É pra ficar repetitivo mesmo, pra ele aprender de verdade. Documentações, né? Pra Mas, ele entender assim, a responsabilidade, o que ele precisa pedir. Precisa, né, repetir, mesmo se for o básico. Né? Porque, de um lado, eu penso assim, a nossa responsabilidade é muito grande, porque para fazer uma transmissão de um evento junto ao E-Social, a gente recebe uma procuração. Tá. E eu até falo pro pessoal, isso aí me dá um frio na barriga. Você está recebendo essa Está recebendo uma procuração, outorgando plenos poderes para você ser o responsável pelas questões. Nossa, imagina... É muita É responsabilidade. igual um engenheiro que anda de uma construção civil, quando bota lá... mesma coisa. Nossa, eu imagino que você Então, sente. a gente... Aliás, eu sei que você sente. Eu imagino. Então a gente sabe que a nossa responsabilidade é muito grande, mas por um outro lado, a responsabilidade do síndico também é muito grande. Sim. Né? Então ele precisa buscar, né, fazer da forma correta esses programas, esses laudos, né, verificar se os envios dos arquivos junto ao E-Social estão sendo remetidos, porque depois que você manda pelo sistema, vem um protocolo, e a gente passa esse protocolo, né, para os condomínios que a gente tem essa responsabilidade técnica. Cuidado com trabalhadores terceirizados. Vai instalar sistema de câmera, vai instalar... Só ar-condicionado. Ar-condicionado, lavagem... E aqueles que entram no condomínio? Ai, gente, eu sei que já tá acabando, precisa... Mas é que vai, as perguntas vão... Sim, vão surgindo. E aquele prestador que entrou, mas foi atender, tipo assim, instalou o ar do vizinho do condômino. O síndico aí já não tem que dizer, da unidade. O contratante, ele é responsável. Então o síndico é quem contrata. Quem Ufa, contrata. graças a Deus. Então uma prestador pessoa, todo dia, digamos aí, uma PF, uma pessoa física, ela pode também desencadear, né, digamos assim, num caso extremo, pode desencadear também essas responsabilidades que a gente comentou, que é civil e é criminal. Não, mas eu tenho um caso, inclusive tá no site do Papo Condominial, né, que nós colocamos lá, que uma pessoa física contratou um pintor, esse pintor caiu, teve problemas, entrou na justiça e está recebendo da pessoa. A pessoa tem que pagar, não sei, por o resto da vida, acho que tem que pagar uma pensão Pode acontecer. Isso que não quiser cobrar do pé. Tô imaginando, ele tá lá instalando no ar e ele cai da janela da mulher. Ou querer ainda cobrar do condomínio. Por isso que tem que ter esse rigor, né? Aí fala assim, mas o cara é muito chato. Mas tem que ser chato mesmo, porque senão vai dar problema. Não fica cada dia mais. Então, o síndico, se atente aos programas e laudos que a gente falou aqui no nosso bate-papo. Perfeito. Se atente às questões de trabalhadores terceirizados, porque quem contrata é corresponsável, né? Então, e se atente aos checklists, ao cumprimento dessas normas de segurança, né, a fiscalização, porque não adianta você só entregar, por exemplo, um equipamento de proteção individual. Tem que entregar e fiscalizar o uso. Tem que checar se ele está usando. Não fique só dando advertência verbal, né? Não. Deu uma advertência verbal, gente, já vai a segunda por escrito. Porque isso vai ser usado como prova. E a segunda por escrito, ela vai ser a primeira advertência por escrito. Isso vai ser usado como prova, pode ter certeza absoluta. Aquilo que eu falei, nós, profissionais de segurança, a gente fica nessa corda bamba, né? Sim, porque se o colaborador não usou por teimosia, ele também foi negligente. Foi negligente também. Ele foi negligente de não usar, ele foi cobrado uma vez, ele foi cobrado duas, aí também ele quer receber. E a gente tem que prezar pela saúde do trabalhor, mas também a saúde do condomínio, né? Com certeza. Claro, com certeza. Porque isso aí desencadeia uma série de outros processos, né? Sim, certeza. Eu acho,
A gente fala isso praticamente todo episódio, né? Sim. A gente precisaria de mais tempo, precisaria de outros episódios aí pra gente... Você já tá devendo a volta de vários. Vários. Não, vixe, Nossa, ele tem que retornar. Esse ano aí, vou ter que pegar a agenda lá e ver, ó, isso tem que voltar, isso tem que voltar, tem que voltar. Porque e começar passa muito rápido, tem trazer várias mais, dúvidas. Se eu começar a pensar aqui, vai surgir várias perguntas. fora- E aquele trabalhador que faz E isso? fora Não, que, eu ia começar a te perguntar, o mas eu vou ficar condominial, quietinha. ele também é muito para aquele síndico que entrou no condomínio, tá lá, chegou numa eleição e agora virou síndico. Foi jogado ali, né? Virei síndico, e agora que eu faço? Né? O que ele faz, né? ele faz? Então, você Assiste pode os episódios do concorrer Papo ao Condominial. Papo Condominial, é aqui de Londrina, você vai ter, quem vem aqui, os convidados é da região também, ou é de Isso. Londrina, então você vai ter pessoas próximas para conseguir Coloque as trabalhar perguntas melhor. abaixo do vídeo. Exato. Tá com alguma dúvida? Isso, Coloca pode lá para nós respondermos. nos comentários, Isso. né? Coloca nos comentários também. A Bom, gente está sempre aí por Londrina, atendemos mais aqui a região mesmo, né? Então, fala um pouquinho, né, da FEST pra gente, né? Vocês dão cursos também? Sim. Como que é? Então, nós estamos sediados em Londrina já há alguns anos, né? FEST Consultoria, a gente trabalha com a parte de engenharia de segurança e também engenharia acústica, que eu sugiro como um tema do nosso Olha! próximo episódio, acústica. Engenharia Aí já acústica. entra o soprador, que eu já falei na frente. Infelizmente... Acho que esse é para os salões de festas, né? Tudo, Ah, envolve tudo. Dá uma a olhada no guitarrinha estúdio do do podcast vizinho. aqui, ó. Esses materiais aqui no forno, tudo acústica, ó. Opa, ele já deixou a letra. Então, a aí. gente tem essas duas divisões, né? engatilhados já. A divisão de engenharia de segurança e a divisão de engenharia acústica. Perfeito. Nós somos sediados em Londrina, né? Participamos já de feiras aí para expor o nosso material, nosso produto. A gente trabalha com essa questão do e-social, com a elaboração dos laudos, com visita técnica, com treinamentos, com as auditorias que eu comentei. Então, eu vou deixar aqui o nosso contato, tá? É o 3024-2260, repetindo, 3024-2260. E aí nós temos o WhatsApp, que vai cair num sistema de atendimento, mas as nossas atendentes lá são bem treinadas, elas estão sempre direcionando, que é o 99971-2156. Repetindo, 99971-2156. Então, nesses dois telefones, vocês conseguem falar conosco, né? E, apesar de eu ter uma agenda assim bem atribulada, eu sempre retorno para os condomínios, ligo às vezes para o síndico. Eu me interessei pelo curso. O curso é tipo para uma pessoa leiga que quer aprender mais ou é um curso específico? O curso seria os cursos específicos da NRs, segurança. das NRs. Entendi. Aí são os cursos, por exemplo, você tem um trabalhador... Então que eu posso ter um trabalhador que não tem a normativa e vocês dão esse curso? Isso, exatamente. A gente faz o curso. Precisa fazer um treinamento lá sobre o uso de equipamentos de proteção individual, né? Uma palestra. Uma palestra, Perfeito. né? Enfim, então seria mais para a área, voltado para a área de segurança e saúde do trabalhador. Já me dá seu cartão. E além desses cursos, a gente também faz o envio, né, desses arquivos junto ao E-Social. O que é esse envio? A gente faz a vistoria e nós temos um sistema que converte as informações num arquivo chamado XML, que é o mesmo arquivo da nota fiscal, né? Da nota fiscal eletrônica, que vai para o E-Social. Ok, Então, bacana. o sistema ele tem essa comunicação com o E-Social, até porque já existe uma exigência dos desenvolvedores do governo, né? Bom, muito bom hoje, Nossa. né? Muito bom. Aliás, eu não sei qual o episódio que é melhor. Não tem o melhor, né? Não. Todos são muito bons, A todos gente são fala muito sempre informativos. isso afinal, porque é demais. É. Eu com certeza saí daqui Bom. sabendo muitas coisas que eu não sabia. Sobre segurança do trabalho. Mas Perfeito. nós temos que finalizar, né, Alessandro? pena, hein? Eu sou o cara chato. Aqui, ó, tá falando do cara chato, eu sou o cara chato, tem que falar do final O do Paulo podcast. eu sou a legal, o Paulo é o chato. Entendi. Pessoal, finalizamos então mais um podcast do Papo Condominial com oferecimento da ProSecurity. Falamos muito hoje sobre essa questão da segurança, de você contratar uma empresa, né, que é uma empresa idônea, uma empresa responsável. Então, a ProSecurity é uma empresa que já tem muitos anos no mercado, já está fazendo 38 anos esse ano. Então, entre em contato com a ProSecurity, conheça mais do seu trabalho.
Né, Alessandra? Acabou. Pessoal, Alessandra. não esquecem de curtir esse vídeo, compartilhar, porque é um assunto, né? Não pode, compartilha com todo mundo. Compartilha, curte o canal e se inscreva para estar ligado aqui nos próximos papos condominiais. É isso aí. Bom, então até a próxima quinta-feira e espero que todos passem bem e até lá. Muito Tchau, obrigado. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.